Olá, aqui é a Rose e eu vou contar, um depoimento da minha própria vida. Quando eu perdi o meu bebê, uma criança que foi desejada, que eu planejei, pedir a Deus esse filho, que minha filha já estava com 12 anos, então eu queria outra criança, e porque por eu amar criança, eu sonhei ser mãe de novo. E neste sonho, Deus realizou o meu desejo de estar mais uma vez gestante. E aí eu comemorei a minha gestação, né? Opa, tô grávida, tô feliz, tô ótima, eu estou bem, eu estou ótima. E o que acontece? Ali aquele sonho, no meu 4º mês de gestação, eu comecei a comprar minhas roupinhas do meu bebê, ganhei um berço, né? O berço é aquela caminha, né? O conjuntinho, né? O enxoval, porém foi o enxoval mais lindo que eu pude comprar para esta criança, porque foi uma criança esperada. E aí o que acontece, pessoal? E eu estava indo para o médico e o médico estava sempre me examinando, mas só que no meio dessa alegria toda, no meio desse sonho todo, Deus me disse um não. E aí, como será você? Você está preparado para ouvir o não de Deus? Quando chega a hora do não de Deus, como será você diante dele? Você vai blasfemar? Você vai se condenar? Você vai botar a culpa em Deus porque Deus te disse não? Ou você vai entender a vontade do teu Criador na tua vida? Porque para mim foi difícil e não é fácil Deus dizer não para a gente. Mesmo que isso te custe a vida de um filho teu que está sendo gerado dentro do teu ventre. E eu senti o não de Deus. Eu vivi isso na minha vida há 13 anos atrás, quando eu sofri um aborto espontâneo e o meu bebê já ia fazer 5 meses de vida. E meu bebê já estava gerado, já mexia, eu já conversava com meu bebê. E ali meu bebê já tinha nome, meu bebê já tinha a caminha dele, meu bebê já tinha tudo que vocês pudessem imaginar. E ali, um dia eu fui ao médico fazer minha primeira ultrassom, porque já a gestação, pelo exame sanguíneo, eu já sabia. Mas eu precisava fazer a primeira ultrassonografia. E aí foi aonde eu tive a pior surpresa da minha vida. Quando a médica me examinou, olhou, conferiu a minha barriga estava grande, ainda achei que eu estava com a gestação psicológica, mas não, eu estava gestante mesmo. E deu nos meus exames, eu comemorei, celebrei, como eu falei para vocês. E essa criança teve um dos mais lindos enxovais, porque foi uma criança que eu planejei em cima das minhas condições, que eu ajeitei o quartinho desta criança e que ali eu me preparei para ser mãe mais uma vez, depois de 12 anos, né? E é como se fosse a minha primeira vez, mais uma vez. E aí, quando a médica olhou para mim, depois da ultrassonografia pélvica, ela
olhou assim para mim já com um olhar de tristeza, porque ela sabia que eu estava ali já criando aquela expectativa até do sexo da criança. E aí, pessoal, foi onde veio o balde de água fria, a dor da perda, as esperanças perdidas, a tristeza, as lágrimas que rolaram durante esta ultrassonografia. E a médica olhou e disse assim: Rose, você está gestante sim, mas você não está com seu bebê no útero. Aí eu perguntei: como assim, doutora, que eu não estou com meu bebê no útero? E ela disse: é simples. A natureza, quando a criança não é gerada com alguma má formação, ela é expulsa e cola nas trompas. E ali foi onde eu baixei a cabeça e disse assim, e ela disse assim: você vai ter que tirar essa criança. Você vai ter que tirar essa criança com o tempo, porque você não vai aguentar, ela não vai dar continuidade a essa gestação, vai ter que ser interrompida. E aí, pessoal, como seria a sua reação depois disso tudo? O que você faria nesse momento? E ali eu abaixei a minha cabeça e ali eu perguntei assim a Deus: por que tu fizeste isto comigo, Senhor? Por quê? Porque tu permitiste eu engravidar, comemorar. Porque, Senhor, eu comecei a perguntar a Deus. Desculpe, mas toda vez que eu lembro desta história da minha vida, dessa perda, eu emociono. Estou pedindo a Deus aqui coragem para fazer esse vídeo para vocês. E respirando fundo. Mas eu vou conseguir. Sim, que eu vou conseguir. E talvez muitas mulheres estão precisando ouvir esse vídeo, né? Muitas mulheres estão precisando ouvir esta mensagem, esse depoimento. E ali foi aonde eu comecei a questionar a Deus por quê. E mesmo assim eu olhei para a médica e disse assim, ela já ia me encaminhar para outra unidade de saúde para preparar a minha cirurgia, porque ali ela sabia que o meu bebê estava com 3 malformações. Mas eu disse para ela assim: só Deus tem o direito de tirar a vida do meu bebê, porque foi Ele que me deu. Então se ele vê que não vai para nascer, é Ele que vai tirar de mim, não os médicos. E você vai assumir um termo de responsabilidade sobre isso. E o que você está falando aqui agora, você vai assinar um documento e dando a sua permissão de você dar continuidade a essa gravidez, mesmo você se prejudicando. Eu disse: não vou me prejudicar, mas eu vou até o fim. E só Deus vai tirar o meu bebê de mim, porque Ele está aqui por causa da vontade do meu próprio Deus. Então Deus é quem vai fazer o milagre, ou Ele vai tirar o meu bebê de mim. E ela, ok. E ali assinei aquele termo de responsabilidade de levar essa gravidez, mesmo sabendo que eu estava correndo risco de morrer e de perder meu filho a qualquer momento e qualquer hora. Resumindo, aí no 4º mês eu comecei a sentir muitas dores que eu não suportava. Porque a criança foi se desenvolvendo e nas trompas, as trompas não iam suportar. E aí é onde outros médicos começavam a me dar remédio para tentar eu segurar, né? Para ver se eles faziam a cirurgia, até para ver se durava 6 meses para fazer uma cirurgia, para ver se essa criança era salva. E tentou de várias formas de segurar essa gestação, mas não aconteceu. E de 4 para 5 meses, eu indo para o hospital, peguei um transporte coletivo com uma amiga minha
que uma amiga é irmã, né? Todo mundo tem que ter uma irmã nessa hora, que é uma amiga que é irmã, uma vizinha minha, muito querida. Eu vou dar o nome dela aqui, porque eu não vou pagar direitos autorais, porque ela está felicíssima de eu dar esse depoimento, e até porque ela esteve comigo até o fim dessa história. A minha amiga Alexandra. E aí o que acontece? E fomos, aí eu vi minha barriga murcha, com 3 dias, e eu me senti a minha barriga gelada. Aí eu disse assim, amiga, eu estou sentindo, o meu bebê não mexeu. Ela, vamos ao médico. E tudo médico, você tem que estar sempre sendo caminhado pelo médico. Aí pegamos um transporte, o meu ex-marido estava em serviço e o marido dela também, então pegamos um transporte coletivo. Aí a médica não fez um exame em mim, foi um erro, né, do outro hospital, e me deu um remédio para eu ir para casa, para passar as dores, mas só que eu vi, né, um sinal de sangue, né, aquele sangue preto, né, como se fosse o início de um aborto. Ela disse assim, às vezes é normal, vá para casa. E aí eu saí da maternidade, onde eu fui receitada e vim para casa. E ali, dentro do transporte mesmo, eu sofri uma hemorragia profunda, dentro de um ônibus pessoal, aqui em Salvador. Eu vindo para casa. E aí, eu só vi o sangue de vez descendo, descendo, descendo. Aí foi onde o motorista olhou para mim e eu disse, doutor, não, motorista, eu tô perdendo meu bebê aqui no carro. Todo mundo olhou. Já pensou? Mas ali eu fiquei anestesiada, mas eu já sabia do que estava acontecendo. Então, Deus me preparou, entre aspas, né? Eu respirei e eu disse assim, chegou a hora do não de Deus na minha vida. Aí, o motorista disse assim, desce todo mundo, que eu vou levar essa menina para o primeiro hospital que encontrar pela frente. Aí eu olhei e disse assim, aí depois a minha amiga ligou pro esposo dela que tava com o carro e disse assim, não, ela vai tomar um banho, porque ela desse jeito ela não vai entrar no hospital. Ela vai tomar um banho e tá pertinho daqui ela já estava já agilizando o carro para me levar para a maternidade. E aí, pessoal, foi aonde cada pisada que eu dava nas ruas de Salvador, no meu bairro, as poças de sangue ficavam. Quando eu tomei banho no banheiro da cunhada dela, foi como se matasse o boi com o maior sangue do mundo. E ali eu via meu filho. Desculpa. Aquelas crianças desejada. Aqui eu sonhei. Aqui eu almejei. Aqui o enxoval todo estava comprado, sendo transformado em sangue. Mas eu não dizia uma palavra. Eu não dizia nada. Eu só simplesmente me calei. E aí foi aonde me levaram para o hospital. E já sabem, né? Mães que perdem um filho não é uma brincadeira. É a pior dor, é pior do que o parto, porque a criança, ela não está sendo, ela não está tendo contração da criança nascer naturalmente. Ela simplesmente, e a criança está sendo expulsa. E quando cheguei lá, foi rápido, foi uma coisa urgente, da situação que eu me encontrava. Aí o médico olhou para minha cara, resumindo aqui para vocês. E o médico disse assim, chamaram uma equipe médica e botaram a cirurgia, prepararam minha cirurgia, me deram vários remédios e aí foi para fazer a curetagem daquela criança.
e que estava sendo arrancada de mim, tirada de mim, na base do ferro. E eu calada. E o médico disse assim, devido ao sangue que ela perdeu, ela não vai resistir, ela vai morrer. Eu ouvi muito bem, pessoal, quando o médico cirurgião falou isso e chamou o anestesista. E o anestesista chegou ao meu lado e disse assim para mim: olha, gente, acredita no milagre de Deus, que Ele é vivo e eficaz. No dia de tu não ir, tu não vai. Porque no dia da agenda de Deus tem o dia de você ir. Não importa o que te acontecer, mas você não vai, ninguém pode antecipar, interromper tua vida, a não ser o chamado de Deus. E aí me falaram assim: Rose, pense em tudo de bom que tu fez nessa terra, em tudo agradável, naquilo que só te trouxe prazer e alegria. Olha para o céu e agradeça a Deus, né? É como se ele dissesse assim: ora o Pai Nosso, né? Se despeça desse mundo que não te pertence mais. E porque hoje você vai partir para a eternidade. E eu vi que o médico já tinha me desenganado ali. E aí foi onde o médico, ele disse assim: eu vou dar anestesia para ela ir sem dor, porque ela não merece. Porque ela ali sofreu um aborto espontâneo. E ela ali, pelo que eu vi no histórico dela ali, ela queria e sonhava essa criança. Porque eu fiz tudo o que tinha que ser feito. E ali eu deitada aconselhava muitas jovenzinhas que estavam ali também sofrendo aborto por ter tomado os remédios. E para abortar seus filhos, com medo dos pais, do namorado, revoltada e tal. E ali eu dizia assim para elas: Deus lhe perdoa por tudo isso, e mais se arrependa. Aí eu disse assim para ela: meu filho, eu queria tanto, eu mejei tanto meu filho, mas o meu filho não chegou até meus braços e eu estou aqui com vocês. E ali eu comecei a aconselhar aquelas jovens, elas começaram a chorar, né? E eu me lembro que me deixaram numa sala isolada devido ao meu quadro de saúde antes da anestesia, que o médico ia me aplicar anestesia. E ali eu tive um particular com Deus, pessoal. E ali eu disse assim: Deus, o Senhor é o dono da minha vida, eu sei que o Senhor já tirou o bem precioso que eu sonhei, que é meu filho. Eu sei que ele está em tuas mãos. O espírito dele não está mais aqui na terra, porque a partir do momento que a pessoa tem um filho, o filho já é uma vida. E quando morre, o espírito dele já sai dali para Deus. Eu creio assim, não sou espírita, não sou religiosa. Eu creio em Deus, eu creio nas vidas, eu creio em alma que parte para a eternidade. Aí eu disse assim: Deus, mas eu tenho uma criança aqui na terra que minha filha ainda era adolescente. Ele disse assim: Deus, não tire minha vida, porque minha filha, não quero minha filha órfã. Eu comecei, em vez de eu chorar por um, eu chorava pelo outro. Aí eu disse assim: aqui é meu particular contigo, Deus. Ainda que eu morra, me devolva a vida, por favor. Que eu preciso cuidar de algo que tu me deste, que está aqui na terra. Porque o Senhor tirou um, mas me deixa o outro, pelo menos para eu ver e contemplar minha filha todos os dias. E aí veio a hora. Aí me lembro que tinha uma médica chamada Rose, mesmo nome meu. E ela dizia assim, olhava para mim, que ela já sabia o que ia acontecer. E ela olhava assim para mim, ela me dava a cara assim, né, nos meus cabelos, dizia assim: Charaminha, eu creio no Deus que Ele pode te devolver a vida. Eu nunca esqueci dessa médica. Ela diz assim: Charaminha, Deus vai te devolver a vida. Porque eu disse assim: Deus, fale comigo. Fale comigo mesmo, dê esperança. Porque há esperança para aqueles que estão mesmo no fundo do poço. Ainda que os médicos digam não, Tu é o Deus que diz sim, é o Deus das causas impossíveis.
É um Deus de milagre. É o Deus que ressuscitou Lázaro. E tu tá aqui, Deus, sobre mim. E o Senhor é testemunha, e teus anjos também. Então escreve esse dia, para que um dia conte a todos o que aconteceste de um milagre do Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor faça isso, não sei como, mas o Senhor pode fazer. Se tu existe, não permita, Deus, que eu venha ter uma incredulidade tão grande de virar ateu, de não crer em ti. Se tu existe, Senhor, me devolva a vida, por favor, porque eu sei que eu vou morrer. E ali foi aonde o médico veio e me aplicou a anestesia no AV dele, para eu morrer sem dor. E aí foi aonde eu não me vi mais. E que me lembro que eu entrei em coma. Induzida. E fiquei um dia em coma. E ali foi aonde eu senti, gente, o espírito existe. Nós somos completos, espírito, alma. Nossa matéria, ela é nada. E ali foi onde eu me vi, né? No teto do hospital, vendo tudo que estava acontecendo comigo. E eu vi assim 4 homens de branco que me tirava dali, mandava descer daquele teto e me levava assim, em lugares que eu nunca tinha visto na minha vida. E a Bíblia fala do Vale da Sombra da Morte, né? Mas o Vale da Sombra da Morte você vai passar. Depois que você morrer, eu me vi no Vale da Sombra da Morte. E ali aqueles anjos diziam, não temas. E ali foi uma história na minha vida que assustadoras. No momento filme de terror e no momento ali testemunho para que hoje eu esteja aqui contando para vocês. E eu me lembro que ali me devolveram para o mesmo hospital, eu via tudo ali, mas ninguém, eu acho que eu saía, via assim, foi uma coisa assim, gente, tremenda. E foi aonde eu fiquei assim, em pé, vendo meu corpo sendo mexido. E eu me lembro que ali me devolveram, aqueles homens de branco me devolveram assim para um hospital, não sabia onde eu estava. E ali foi aonde eles me ordenaram que eu entrasse, deitasse na minha própria matéria. E ali foi aonde eu vi o milagre de Deus, a vida sendo devolvida, a minha alma entrando no meu corpo de novo e eu sendo devolvida a minha matéria, o meu espírito, a minha alma. E ali foi aonde, segundo me informaram, após que eu tive até psicólogo no hospital, devido ao meu quadro de saúde que eu fiquei. E ali falaram que na hora que eles estavam ligando para minha família, para desligar os aparelhos que já estavam em mim, que eu já estava morta. Foi aonde essa outra médica veio, essa mesma médica estava de plantão. Ela tinha que ver a grandeza de Deus na minha vida. Deus permitiu ela estar de plantão. E aí ela disse, não desliga o aparelho não, que os aparelhos estão voltando, alguma coisa está acontecendo aqui, está acontecendo um reboliço aqui nesse hospital. E ela não morreu, não tire, não ligue não, pelo amor de Deus, não desliga o aparelho. Que eu já estava com morte cerebral, né? E ali foi aonde voltou tudo de novo, né? Aqueles aparelhos lá na UTI. E no Hiperba, aqui em Salvador, eu tenho essa história para contar para vocês. E aí foi aonde eu não sabia onde estava. Eu sofri alucinações, né? Não foi o símbolo do pânico. Ali eu comecei a ficar reagindo. E ali eu me perdi de todo mundo. E ali onde eu dizia assim, onde eu estou, cadê aqueles homens de branco que estavam comigo? Porque eu estou aqui e me tire daqui. Eles estavam cuidando de mim.
Eu estava numa sala que tinha paz, aqui é trevas, eu não quero ficar aqui, me tira daqui. Aí foi aonde tentaram me contornar. E ali Deus me devolveu a vida, como eu não sei. Eu só sei que eu fui devolvida, porque antes eu clamei ao meu Pai, meu Criador. E ali foi onde eu fiquei mais alguns dias no hospital. E ali reagindo, eu precisei tomar várias bolsas de sangue. E ali eu dizia, eu não quero o sangue de ninguém, porque Jesus derramou todo o sangue dele por mim, ele vai me devolver cada gota de sangue que eu perdi. Deus vai me devolver através do filho dele, que é Jesus, na minha vida. Aí, respeitaram o direito meu, acharam que eu estava maluca. Ninguém ficou no meu quarto, porque as mulheres disseram que eu estava doida, estava louca, alucinada, que elas não iam ficar com a pessoa que estava doida ali. E ali foi onde eu fui reagindo, e Deus me devolveu. Eu comecei a reagir àquela anemia profunda eu comecei a reagir. E no meu prontuário, as médicas me pediu para me dar banho. Aí eu fui, levantei os meus cuidados devagarzinho. Aí eu tomei meu banho já no segundo dia. E ali foi onde eu fui me recuperando. E depois disso, os médicos olharam para mim e disseram que eu não podia mais ter filhos. Devido a tudo que aconteceu comigo, eu não podia mais ter filhos. Aí eu disse assim, aí quando contaram toda a minha história, e que o meu bebê, ele morreu, e devido a má formação, e foi nas trompas, e eu estava comprometida, minhas trompas estavam comprometidas. Aí eu disse assim, no lugar de vergonha, Deus colocar uma dupla, e eu não aceito, o médico me dizer não. E porque o pessoal me chama muito de rebelde, porque eu sou muito determinada, né? Eu quero pagar para ver. E aí foi quando, depois disso tudo, resumindo, vim para minha casa. E aí eu fiquei ainda sobre cuidados médicos devido a tudo que aconteceu. E após 6 meses, eu estava orando ao Senhor. E eu disse assim, Deus, descansarei em Ti. Devolva aquilo que é meu, que é a minha esperança de ser mãe de novo. E eu vou entender a Tua vontade, Senhor. Eu sei que o Senhor disse que eu serei aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então dá para mim de novo o prazer de ser mãe. Eu sei que Tu és bom e Tu és misericordioso e responde às nossas orações. Assim como o Senhor respondeu a oração da Ana, que era estéril, mas o Senhor fez Ana ser mãe. E aí, pessoal, fui aonde com 6 meses, depois que isso tudo aconteceu, Deus me deu a graça de eu ter minha filha chamada Noemi. Aí toda a minha família se assustaram, né? Poxa, eu vou estar grávida de novo, meu Deus, e tal. E aí todo mundo entrou em desespero e tal. Para a glória de Deus, minha filha tem 12 anos. Uma menina linda, maravilhosa, inteligente, perfeita. Aí foi onde descobriu que meu sangue é B negativo e que minha compatibilidade de sangue não... Eu tinha que tomar uma vacina que custa muito caro particular. E onde foi eu descobri que eu não posso... Todos os meus filhos que eu tenha, eles nascem com problemas e o útero expulsa porque devido ao meu tipo de sangue. Muitas mulheres estão passando por esses problemas. Mas eu digo a vocês aqui nesse vídeo, nesse áudio que eu estou fazendo, nesse testemunho, nesse depoimento, que é a mesma coisa. Não perca a fé. Há um Deus que contempla e tudo sabe, tudo vê. Ele busca em você a mais a profundeza da tua alma. E se tu tem fé, se tu crê, tu verá a glória de Deus. E aí eu disse assim, Deus, por que tu fez isso? Aí foi onde Deus me respondeu, na própria escritura sagrada dele. E ele disse para mim, assim como tu não sabes como é formado o osso de uma criança desde o ventre de uma mãe, tu não sabe o que eu tenho preparado para ti. E aí eu respirei fundo e agradeci a Deus pelo livramento, por não ter uma criança
com uma formação, por não ter uma criança que eu ia ficar paralítica com ele, por não ter uma criança que ia me paralisar e eu ia sofrer muitos preconceitos, como muitas mães sofrem. E eu só ia sofrer junto com meu filho, que meu filho não ia falar, meu filho tinha problema na cabeça, meu filho não tinha um braço, meu filho teve 3 problemas de malformação, por isso que Deus não me deixou comigo, porque Ele sabia da dor que eu ia carregar a vida, o resto da minha vida. E aí eu agradeci a meu pai por tudo isso, pelo não de Deus foi uma resposta para mim. Ei, mulheres, o não de Deus é resposta para você. O não de Deus é livramento. Aquele casamento que não deu certo foi porque Deus sabe todas as coisas, porque nada às vezes é para sempre. Aquilo que você sonhou um dia, que você achou que estava no projeto de Deus, mas que Ele mesmo tirou de você, que você procura recursos até na medicina, forçando a barra, não faça isso. É só creia, porque não existe pessoa sem fé. Todos nós temos fé em algo, mas que você venha ter fé unicamente no teu Criador. Ele sim sabe o que é melhor para você. Aqui eu deixo esse áudio para fortalecer vocês, mulheres, que perderam seus filhos, na situação como eu perdi o meu bebê. Muitas mães que sofreram aborto espontâneo. Muitas mães que mesmo com seus filhos nos braços foram tirados de vocês pela natureza, pela morte, né? Mesmo Deus deu ainda o prazer de você segurar, de você ter seu filho nos braços, mas que você perdeu. Ei, Deus sabe todas as coisas. E não questione a Deus. Nós ficamos tristes, de luto, choramos, lamentamos, sentimos saudade, sentimos a vontade, o desejo de estar com o nosso ser ao nosso lado. Mas está aí uma coisa que vocês não sabem: filhos são presentes que nós não temos em nós, não é propriedade nossa, mas é propriedade do próprio Deus. E só Ele tem. Mais um dia eu vou ver meu filho, você vai ver seu filho. Vocês vão ver aquelas pessoas entes queridas que vocês um dia perdeu, que vocês um dia chorou, que vocês um dia se lamentou. Jamais serão esquecidos nem nossa memória. Mas Deus vai dar alegria ou prazer de você. Dizer assim: cheguei até aqui. Sabe por quê, meus amados? A única certeza que nós temos é a morte. Mas após a morte vem a vida eterna. E lá seremos um só. E claro que nós vamos reconhecer nossos queridos e antequeridos que se forem vai estar conosco na eternidade. Um beijo para vocês. Aqui eu termino esse áudio. Não chorando mais pela dor da perda, mas porque o não de Deus é resposta para todos nós. E hoje estou com mais duas filhas, né? Depois disso. E Deus me deu dupla honra, a Noemi, a Nicole. Foi depois disso tudo que aconteceu comigo. Deus disse: lembrou de mim como Ele lembrou da Ana. Deus vai lembrar de você, mulher estéril. Deus vai lembrar de você, mulher que um dia perdeu seu filho. Acalma-te. Só confie no Senhor. E Ele vai lembrar de você. Mas é na hora certa. A tua vitória chegará na palma das tuas mãos. Porque Deus é um Deus que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas que você verá a graça dele se manifestar na tua vida. E o milagre que vai sair de dentro de você, que é outra vida, que é o seu próprio filho, onde entrará nos teus braços, mas em forma de outro rostinho. E se não for do teu ventre, que seja uma criança adotada, que vai te chamar de mãe, vai te amar, mas que você vai sentir como se fosse do teu ventre. Tá bom, mulheres? Homens, que vocês também são estéreis. Não condene a sua mulher, porque o problema também pode estar em você. Mas Deus pode resolver isso também.
Um abraço a todos. Esse é o depoimento da Rose e suas dicas. E se inscrevam no canal para ter histórias reais como essas. E deixe seu like para nós prosseguirmos, né? Contando as histórias, dando dicas através deste canal. Um abraço a todos, ficam com Deus. Aqui eu termino no silêncio. Em prol de todas as mães que um dia perderam seus filhos e que sonham tê-lo um dia de volta, mas em outras feições. Porque Deus pode realizar sonhos impossíveis, que só Ele pode fazer isso.